Olá, estudantes do 9º ano. Neste vídeo vamos falar sobre posições de uma reta em uma circunferência. Vamos pensar um pouquinho. Circunferência é uma figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo deste plano. Então aqui na circunferência eu consigo visualizar muito claramente isso. Então eu tenho um ponto zero ou ponto origem, né, do centro da circunferência. A distância constante, né? Então observe aqui, ó, a distância constante, ele é indicado, né, pela essa letrinha R, que é chamado de raio. Então, quais são os elementos que nós temos dentro da circunferência? Nós temos o raio, a corda e o diâmetro. Então aqui o raio, ele é qualquer segmento que une o centro a um ponto da circunferência. Então aqui eu tenho o centro, então qualquer segmento que eu faça aqui, ele vai ser o meu raio. Olha agora a corda. O que vai diferenciar do raio? Ele tem esses dois pontos aqui distintos. Então eu posso traçar uma corda aqui, posso traçar aqui embaixo também. Então, quando eu tenho dois pontos de uma circunferência, ela é chamada de corda. E para o diâmetro, lembre que lá no primeiro slide a gente falou que o raio é do centro até a extremidade. Quando eu prolongo este raio, então eu tenho o diâmetro. E assim a gente consegue então visualizar aí as três formas. Então primeiramente do raio, aí quando eu prolongo este raio, eu vou ter o diâmetro. O que a gente pode concluir com isso? Que a medida do diâmetro, que a gente chama aí pela letra D, ela é igual à medida, aliás, ela é o dobro da medida do raio. Então, logo, o meu D, que é o diâmetro, vai ser 2 vezes o raio. Facilmente aí de visualizar quando eu faço a circunferência. E nós temos aí as posições relativas, então, na circunferência. A primeira é a reta tangente. Então, observe que eu tenho uma reta S e ela tem apenas um ponto em comum na circunferência, que a gente chamou de T. Então, este ponto, ele é chamado de ponto de tangência, ou ponto que tangencia a minha reta. Então, note que a distância de D é igual ao comprimento do raio. Então, na reta tangente, o meu D vai ser igual a R. Aí nós continuamos aí com o estudo. A reta S não apresenta pontos em comum. Então, neste caso, o que ela é? Ela é uma reta externa à circunferência. Então, aqui eu consigo visualizar, então, que essa reta externa, o meu D, ó, ele vai ser maior que R. Consegue aí visualizar as duas diferenças. E assim nós temos propriedades. A primeira propriedade, então, nós vemos aqui na figura, né, aonde a reta T, ela é tangente a essa circunferência. E assim, nós observamos que esse segmento OT, ele vai pertencer, né, com o ponto T, pertencer à circunferência. Então, qualquer reta tangente a uma circunferência, ela aqui perpendicular. Então, aquela forma de eu fazer esse traço, então ele é perpendicular ao raio e assim nós temos T perpendicular ao segmento OT. Assim, nós também temos a segunda propriedade, onde nós temos aqui a figura PA e PB, né? Aqui os segmentos, elas também são tangentes e esse ponto ele está traçado externo à minha circunferência. E assim também nós vamos observar que esses triângulos eles vão ser congruentes. Então, o triângulo OPB ele é congruente ao triângulo OP. Tá? E assim a gente vai finalizar com a reta secante, aonde o meu D aqui, ó, observando na reta secante, ele vai ser menor que o R. Então, neste vídeo nós falamos sobre posições de uma reta em uma circunferência. Espero que vocês tenham gostado e até breve.